Olá, aqui é a professora Célia Milander, é um prazer estar aqui com todos vocês, em mais uma aula do Legale, falando de direito penal, né? E hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês que trata-se, né, relacionado aí aos crimes contra a honra, né? Inicialmente, é importante nós falarmos de honra, né? O que seria a honra? Vamos dar uma olhadinha no material? A honra é o conjunto, né? Todo o conjunto de atributos físicos e morais e também intelectuais, né, de um ser humano, que o fazem merecedor de um respeito na sociedade, né, no meio social. Então, é o valor que cada indivíduo tem, né, está ligado aí a uma aceitação ou reprovação no seio social, né? Então, integra o quê? A dignidade, né? Integra a dignidade do ser humano, né? Então, que é digno, obviamente, de tutela penal, né? Nós temos aí, na nossa Constituição Federal, a dignidade como um dos pilares, né? Dos principais princípios, né? Da nossa legislação, que é o princípio da dignidade humana, né? Então, a honra, ela está ligada a essa dignidade. Vendo lá no material, gente, no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, nós temos esse direito fundamental, né, estabelecido na nossa Constituição. E o direito penal, ele tutela exatamente essa dignidade. E aí, quando nós falamos dos crimes contra a honra, nós estamos falando, então, desse valor, né, que o ser humano tem, esses atributos, que são físicos, morais e intelectuais, né, e intimamente ligados aí à sua dignidade. Falando de honra objetiva, né, nós temos aí a honra subjetiva e também a honra objetiva. O que é a honra objetiva? Vem comigo aqui, vamos dar uma olhadinha. A honra objetiva é a visão externa, né, da sociedade, né, que a sociedade tem daquele indivíduo, né? Então, é uma reputação que nós temos ali no meio social, né? Então, alguns crimes que estão ligados aos crimes contra a honra que vulneram aí essa honra objetiva, vulneram essa visão externa que a sociedade tem sobre nós, né? E quais são esses crimes? Nós temos, vamos ver no material, o crime de calúnia, né? E o crime de difamação. O que é a calúnia, né? É a atribuição da prática de um crime. A gente vai falar um pouquinho especificamente do crime de calúnia. E o que é a difamação? É um fato ofensivo à sua reputação. Vem comigo aqui para a gente dar um exemplo e entender melhor como funciona. Calúnia, né? Alguém imputou falsamente um crime a mim, né? Alegando o quê? Que eu cometia um crime. Que crime? É um homicídio, um roubo, um furto. Olha, a professora Célia furtou a bolsa de uma pessoa. Essa pessoa, ela imputa um crime justamente sabendo, né, que eu não fiz, não cometi essa conduta, né? Então a gente tem aí o quê? A calúnia. Você imputa um crime a uma outra pessoa. E a difamação? A difamação é um fato ofensivo à reputação. Vejam que é muito comum, né? Hoje nós temos difamações nas redes sociais, né? Então, por que eu estou falando das redes sociais? Porque hoje esse crime ele ganhou uma proporção muito grande, né? Outra vez um colega estava cobrando uma outra pessoa de um valor que estava devendo, né? E estava cobrando nas redes sociais, né? Então, quer dizer, e falando, olha, a caloteira não pagou, etc e tal. Vejam, eu estou difamando essa pessoa. Ainda que exista uma dívida, como que eu faço para cobrar? Obviamente, eu tenho que procurar os meios legais, né? Mas muita gente resolve lavar roupa suja nas redes sociais. E aí a gente fala do quê? Do crime de difamação, né? Eu estou difamando uma pessoa. Então, esses crimes, gente, fazem parte do quê? Da honra objetiva,
que é aquilo que eu falei para vocês, a visão externa que a sociedade tem de determinado indivíduo, tá? Vamos ver lá no material? Em ambos esses delitos que nós comentamos agora, demanda-se a imputação de um fato específico e determinado. Então, quando eu falo da calúnia, eu estou falando de um fato específico. Eu atribuí ao João a prática de um crime específico, tá? E determinado, tá? Então, tem que ter essa individualização, né? E a mesma coisa na difamação, né? Eu atribuí o nome ali à pessoa e realizei a conduta de difamá-la aí, seja em redes sociais, seja no meio social ali, enfim, tá? Então, reclama, então, esses crimes que sejam específicos e determinados. E quando se consuma, né? Quando se consuma a calúnia ou a difamação? Quando chega ao conhecimento da pessoa, tá? Então, quando a ofensa realizada aí contra o sujeito passivo, chega ao conhecimento, então, daquela pessoa que foi ofendida. Legal. Vem aqui comigo para a gente falar agora da honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? É o sentimento que cada um possui sobre as suas respectivas qualidades. É o sentimento interno, tá? Da pessoa. Então, e isso em relação a quê? As minhas qualidades físicas, morais, intelectuais, né? Hoje, se eu cometer um crime, por exemplo, de homofobia, né? Eu estou ofendendo, de alguma maneira, também a honra dessa pessoa. Por quê? Eu estou desqualificando, né? Ou até mesmo quando eu estou ofendendo a honra de alguém, né? E aí é uma questão subjetiva. O que é a honra? A honra é um sentimento, como nós falamos, é um sentimento que cada um possui sobre si, né? Por exemplo, todos os crimes sexuais, eles estão diretamente ligados à honra, né? Você fere a honra da pessoa, né? Então, a honra subjetiva, ela divide-se, vamos ver lá no material, em honra dignidade e honra decoro, né? O que é a honra dignidade? Engloba as particularidades morais dessa pessoa, tá? E vamos dar um exemplo, né? Eu atribuí um crime a alguém. Aí eu estou falando do quê? Da calúnia. Olha, fulano furtou a bolsa em tal lugar. Eu estou falando da calúnia. Legal. Ao mesmo tempo, eu estou ofendendo a honra da pessoa subjetiva? Sim. Eu estou ofendendo porque eu estou atribuindo uma conduta que é reprovável, que está ligada às minhas qualidades morais. Então, nada impede que esses crimes sejam cometidos simultaneamente. Um não absorve o outro, tá? Então, eu estou sendo ofendida na minha honra, né? Então, dignidade. Eu também falo de dignidade. Então, engloba essas particularidades morais que nós temos, né? E a honra decoro? A honra decoro, eu estou falando das qualidades físicas e intelectuais. Então, eu falo que o médico, por exemplo, vamos pensar num exemplo hipotético, aí o médico esqueceu aquela coisa bizarra, né? Esqueceu a tesoura na barriga do paciente na cirurgia, sendo que isso não é verdade, né? Eu estou ofendendo a honra, decoro, né? Por quê? Eu estou falando das qualidades intelectuais, profissionais desse profissional aí que, em tese, não teria acontecido, né? E assim vai. Então, eu estou ofendendo a honra. Ou as qualidades físicas, como nós falamos, né? Gordofobia, né? Eu posso, sim, estar ofendendo a honra de alguém. Tivemos um caso em São Bernardo, de uma aluna que sofreu violência física dentro de uma danceteria por estar acima do peso, né? E isso repercutiu, teve vários problemas da menina relacionada a problemas depressivos. Então, uma situação muito complexa. Então, além do crime, né, de violência física, que estava ali,
houve o quê? Uma ofensa à honra, né? A honra, decoro, que abrange o quê? Essas qualidades físicas e intelectuais. Então, é um exemplo, tá bom? E qual crime que eu vou tutelar? A honra subjetiva. Nós falamos primeiro da honra objetiva, calúnia e difamação. E a honra subjetiva, qual crime eu vou falar? Vamos ver lá no material. Injúria, tá? O crime de injúria é que abrange toda essa honra subjetiva, tá? Passando aqui, né, falar um pouquinho de honra comum, né? Ela versa sobre as qualidades da vítima enquanto pessoa humana, né? Então, não importa a relevância, não tem relevância, né, a atividade que ela desempenha. Como citei agora para vocês, a menina que foi agredida dentro da boate, né, por estar acima do peso, né? Então, a gente está falando enquanto pessoa humana. Agora, e a honra especial? Aí a gente volta para aquele exemplo que a gente falou do médico, né? Que ela está ligada à atividade particular do ofendido, né? Então, a gente fala da questão profissional, né? Quando eu ofendo uma pessoa, né? Olha, o advogado tal desviou dinheiro do cliente, né? Então eu estou falando ele enquanto profissional, mas estou ofendendo a honra, além também de poder estar cometendo o crime de calúnia, tá? Passando aqui adiante, a calúnia, gente, ela tá lá no artigo 138 do Código Penal, né? Então, como eu já disse a vocês, exige-se o quê? A atribuição da prática de um fato determinado, tá? Ou seja, uma situação concreta, né? É uma característica disciplinada aí pela descrição do autor, né? Então, preciso de uma situação concreta, né? Esse tipo ainda ele reclama que o fato seja o quê? Verossímil, tá? Sob o risco de não subsistir o crime de calúnia. Então, tem que ser um fato, né, que realmente aconteceu, mas está sendo atribuído a uma pessoa que eu sei que não cometeu aquela conduta, tá? Então, ele tem que ser verossímil. Olha, sabe aquele crime que aconteceu, que saiu na televisão ontem, etc, etc? Foi o fulano. Ele disse, ele cometeu. Né? Eu vi, estava na janela, enfim, tá? Então, um fato verossímil que é imputado. Ah, sabe aquela bolsa que foi furtada, né? Em tal lugar, né? Nós tivemos aí uma situação em que estávamos no lançamento de um livro, né? Dentro de uma livraria, e foi furtada a bolsa de uma das pessoas que ali estavam, né? Então, vamos imaginar que uma daquelas pessoas que ali estavam falou, olha, foi a fulana, né? Atribuindo, então, o fato verossímil àquela pessoa, tá? E, além disso, gente, a ofensa tem que ser o quê? Direcionada a uma pessoa certa e determinada, como já mencionamos aqui. Tudo bem? Qual a diferença, então, professora, entre a calúnia e a denunciação caluniosa que nós temos lá no Código Penal? Ambos os crimes, tá? Na calúnia, vem comigo aqui. Na calúnia, gente, eu me limito a imputar falsamente, né, perante terceira pessoa, um fato previsto como crime, tá? Eu simplesmente falo, olha, aquela bolsa que foi furtada lá naquela festa, naquele local, foi fulano de tal. Então, nós sabemos que o crime foi verossímil e que foi atribuído a fulana. Já na denunciação caluniosa, não. Eu levo essa afirmação, eu faço a afirmação e levo essa afirmação às autoridades competentes. Eu vou na delegacia e lavro um boletim de ocorrência. Então, a partir do momento que eu lavrei um boletim de ocorrência, que eu movimentei a máquina estatal, eu estou, então, cometendo o crime de denunciação caluniosa, né? Eu vou pedir uma instauração de uma investigação policial, de um processo judicial, ou de uma investigação administrativa, né? Ou inquérito civil, ou até mesmo ação de improbidade administrativa contra alguém que eu sei que é inocente, tá? Então, isso é super importante. Então, na calúnia, nós temos aí um crime, tá? Vamos dar uma olhada aqui no material, de ação penal privada, tá? Eu simplesmente imputo um crime a alguém.
E na denunciação caluniosa, é tutelada pela administração da justiça. Então, ela é processada por uma ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Ação penal privada e ação penal pública incondicionada. Ação penal privada, eu dependo do quê? Da queixa-crime, né? Da representação do ofendido. E na ação penal pública incondicionada, não. Eu simplesmente faço a notícia-crime e aí o Ministério Público, o delegado vai mandar isso para o Ministério Público e o Ministério Público vai ser aí o autor dessa ação, tá? Então, essa é a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa. Tá bom, gente? Nós vamos ficar por aqui nessa aula, nesse bloco, e voltamos então para tratarmos aí ainda dos crimes contra a honra no próximo bloco. Até mais!